Senhoras e senhores, meus prezados companheiros elistas, meus cumprimentos a todos do mundo da lusofonia. Neste nosso 9º programa, vamos mais uma vez apresentar os eventos e o objetivo do Elos Clube. Todas as quintas-feiras, às 17 horas, horário de Brasília, e posteriormente disponível nas plataformas do YouTube e Facebook da Rádio Web Esplanada. Então pesquise. Então veja, curta, compartilhe com seus amigos, grupos e páginas dos clubes e entidades culturais para mais visualizações e assim fazer crescer o nosso movimento ilista. Vamos assim divulgando o nosso Elos Clube. Este programa tem por objetivo divulgar os princípios e atividades ilistas para que todos possam conhecer detalhes da nossa organização e atividades. Esclarecendo mais uma vez que o primeiro clube foi fundado em Santos, por isso chamado Selva Mater, após a reunião de 13 fundadores na Casa do Dr. Eduardo Dias Coelho, na Avenida Sartino de Brito, em São Vicente. No início foi chamado Elos Clube de São Vicente, isso em 8 de agosto de 59. Mas depois, com a fundação oficial, ficou sendo apenas Elos Clube de Santos. O Clube de São Vicente foi fundado em 1973. Em todas as solenidades e reuniões, sempre no início é lida a oração ilista, que não tem um cunho religioso, mas sim uma exaltação ao movimento ilista e a participação de todos os companheiros ilistas nas reuniões. Então, eu vou ler a oração ilista para que, já li uma vez, mas para que todos conheçam melhor. Então, oração ilista. Anexa à Carta de Princípios ilista, aprovado para ser lida no início das reuniões ilistas, logo após a saudação às bandeiras. Senhor, estamos aqui reunidos na condição de herdeiros espirituais dos homens das 7 partidas, daqueles que pregaram em todos os recantos da terra a fé, a esperança, a caridade e a paz. Somos depositários de valores eternos que temos o dever de manter e propagar. Fazei de nós, Senhor, seres de coração transbordante de amor e compreensão. Fazei de nós juízes clementes na crítica e defensores dos que sofrem. Fazei de nós um instrumento vosso na elaboração de um mundo sem desavenças ou guerras. Somos ilistas e que cada um dê a sua mão ao companheiro e ao próximo. Aqui os ilistas devem dar as mãos, na formação de uma corrente solidária, barreira indestrutível de todos os males. Que cada um de nós encontre tempo para amar e ser amado, tempo para ser útil aos outros e capacidade para transmitir o humanismo lusíada a todo mundo, para que ele seja cada vez mais forte e fraternal. Nesta hora, amanhã e sempre, estendamos nossas mãos numa corrente de harmonia e ocupemos nossos lugares na construção. A oração ilista é de autoria do Dr. Eduardo Dias Coelho, idealizador do movimento ilista e presidente de honra internacional em memória. Em seguida, agradecemos aos nossos patrocinadores, sem os quais este programa não poderia ser feito. Supermercado Fiel Barateiro, de São Vicente, do companheiro ilista Celestino Alves Domingues. Rua 15 de Novembro, São Vicente. Está informando que para este Natal o Fiel Barateiro está fazendo assados prontos para a sua ceia de Natal. Encomende peru, pernil, frango, chestes e a ceia completa para a sua casa. Consulte muitas ofertas para o Natal. O Zap Fiel é 13 97412 3807. Contabilidade São Vicente, do amigo Humberto Alvarez, Rua Martim Afonso 213. Serviços contábeis modernos e atualizados de acordo com a legislação vigente. Abertura e encerramento de firmas, abertura de MEI e empresas de pequeno porte. Veja no site contabilidade de São Vicente, tudo junto, .com.br. Agência de Turismo São Vicente, do companheiro José Manuel Dias, Rua Martim Afonso 220, Galeria Boulevard. Passagens aéreas e terrestres. Excursões para todos os lugares do mundo. Fim de ano, vamos viajar, visitar os parentes, aproveitar as promoções. Colégio França, do companheiro ilista Sidney Cardoso da França e da nossa tesoureira Selma França, na Vila Caiçara, em Praia Grande. De ótima formação cívica e cultural para os jovens. Formação de qualidade e garantir um bom futuro para todos. Abertas as matrículas para 2025.
Movimento Serviços Especiais, empresa tradicional de serviços de portaria, vigilância e limpeza, atende os condomínios e empresas de toda a região, na rua João Ramalho 422, telefone 3468-9393, centro de São Vicente. Peça um orçamento para apresentar na próxima assembleia do seu condomínio para diminuir seus custos com empregados e encargos sociais. Gráfica Máxima colabora na digitalização e empréstimos para o movimentarista todo. Próximo assunto, efemérides do dia. Hoje é o dia do voluntário. Dia 2 foi Dia Nacional das Relações Públicas. Dia 3 foi Dia do Delegado de Polícia. Dia 4, Dia do Orientador Educacional. Dia 4, Dia do Perito Criminal. E Dia do Pedicuro também. Dia do Trabalhador em Minas. Dia 5, que é hoje, Dia do Médico de Família e da Comunidade. Dia 7, depois da manhã, Dia Nacional da Silvicultura. Dia 7, Dia Internacional da Aviação Civil. Dia 8, Dia da Justiça, que os fóruns sempre fecham nesse dia, que é o Dia da Justiça. E 8, Dia do Colunista Social. Então, eventos anteriores. O Eros Clube de Mandaguari promoveu sua festiva de Natal bem organizada, conforme esse relatório que recebi. Todos os clubes deveriam enviar esse tipo de relatório para constar do nosso centro de documentação. Eu vou apresentar o relatório, que é muito bem elaborado, aqui, elaborado pela diretoria lá do Eros de Mandaguari, e vou dar um resumo aqui do que aconteceu para vocês terem uma noção. Eros Clube de Mandaguari, fundado em 26 de março de 94. 30 de novembro, abertura pela diretora de protocolo, Helena Maria Moura Pérez. Imenso prazer que reunimos nesta noite para esse momento festivo natalino. Convido a companheira presidente Ivone Franco Vieira para realizar a abertura da reunião festiva de Natal. E familiares presentes, companheira presente Ivone também. Então, estou aqui todos os... Saudação aos pavilhões de Paraná, de Mandaguari e do Eros Clube. Aí, o protocolo convidou a Josefa Pérez para fazer a leitura da oração em lista, que eu falei agora há pouco. Todo evento, sempre no início, oração em lista. De autoria do presidente fundador, Dr. Eduardo Dias Coelho. Neste momento, agradeço a companheira Josefa, em nome do Zelista, por ceder sua residência para a realização desse momento natalino de confraternização. Ela tem uma casa que tem uma biblioteca, tem brinquedos para as crianças, tem muita atividade lúdica para as crianças lá da região, né? Então é sempre nessa casa da Josefa Pérez, uma senhora bem idosa, mas sempre está em atividade. Depois teve um momento artístico literário, com declamações, o protocolo da Helena aqui, e declarou um poema, a Maria Martins declarou um poema, Menino de Jesus. Depois a Maria Florência apresentou uma poesia de Natal, de Cora Colina. E o governador do distrito, que é o Leonardo Salgado, que é de Londrina, apresentou sua mensagem. Depois convidou a Josefa Pérez para suas considerações sobre o evento. Marinês, para ler um poema de autoria de Alzira Pirolo, também tradicional elista da região. Marinês passou a realizar sorteios, tipo surpresa, então tinha vários brindes que foram doados e receberam, e sorteou entre os participantes, as crianças que estavam lá. E entrega de lembranças da parte das companheiras Belanina, a Mira, que é a presidente, Isabel Valério. Depois a Ivone Canali pediu para encerrar o evento. Aí passaram ao momento dedicado ao jantar da festiva natalina. O jantar foi servido, né, e após realizado um sorteio tipo amigo secreto e um brinde ao ano novo, né. Foi feita a realização do amigo secreto, troca de abraços natalinos, votos para 2025, né? E o protocolo, a Leninha, abriu a palavra aos convidados e cada um fez a sua saudação de Natal, votos de Feliz Natal e próspero Ano Novo para todo mundo que estava presente lá. Então, isso é o tipo de um relatório que eu sugiro que todos os clubes façam, uma coisa bem resumida, bem rápida, do que eles fizeram na sua festiva de Natal. Não só para mandar para cá, por nossa documentação, para provar que o clube tem bonitas atividades, mas também de servir exemplo para os outros que façam também isso, né?
Então, esse foi o caso do Aerosclube de Mandaguari. O Aerosclube de São Vicente promoveu ontem, quarta-feira, a sua reunião mensal de diretoria, tratando dos assuntos do mês, como as contas, eventos realizados, próximos eventos e atividades para 2025. Todos os demais clubes deveriam seguir esse evento, apurando, inclusive nessa reunião foi apurado um percentual para os autistas de São Vicente, atitude que todos os clubes, mesmo sem cultura, sendo de cultura, poderiam colaborar com causas sociais e benevolentes. Já falei isso aqui antes também. O almoço do Bacalhau à Braga, que foi no dia 24, foi muito concorrido, muito sucesso, e a atual diretoria está de parabéns pelo grande número de participantes e o sucesso do evento. Agora, próximos eventos. A Academia Vicentina de Letras promove agora dia 7, sábado, 14 horas, na Casa do Barão, na rua Frei Gaspar 280, um sarau literário, com a apresentação de poesias e crônicas dos associados e aberto ao público em geral. Quem quiser assistir pode participar. Casa do Barão, na Frei Gaspar, ali perto da Prefeitura. A Academia de Letras de São Vicente também promove a sua festiva de Natal, dia 10 de dezembro, terça-feira, às 19 horas, no restaurante Maria, na Avenida Antônio Rodrigues, São Vicente. E a lista já está grande, tem 40 participantes, mas o prazo para confirmar a participação seria até hoje, dia 5. Então, quem quiser ainda dá tempo de entrar em contato com alguma das diretoras e pôr o nome na lista lá. Além da confraternização, vai ter sorteio de brindes e tal. Também a Academia Vicentina de Letras promove um concurso de poesias, que eu tenho aqui o regulamento, né? Concurso literário com premiação conforme aviso anexo. E ficha de inscrição. Quem quiser participar, peça pelo e-mail elisinternacional.org@gmail.com, que manda o regulamento e a ficha de inscrição. Então está aqui o regulamento do concurso, né? E o objetivo: estimular a criatividade, revelar valores literários. Além disso, a Academia Vicentina é guardiã da literatura da língua portuguesa, da cultura, da ciência, da arte e ofícios. Ela realiza trocas interculturais, reunindo qualidades de estudiosos, pensadores e escritores de toda a região litorânea do Brasil. Então esse é o 12º concurso de poesias de 24 e 25. Depois tem o regulamento todo com os prazos e tal, as condições, alguns exemplos de... Inclusive isso tem sido mandado com a caixa postal 73610 aqui de São Vicente, CEP 11300-80-000. Então, a premiação será 3 milhões de trabalhos. O troféu e certificados, medalhas e certificados, menção de honra e certificado. Então está aqui as condições, firmada pela presidente Sônia Maria Delfim, e depois também tem a ficha de inscrição aqui. Então, quem quiser participar, manda uma mensagem para mim, que eu remeto esses arquivos que eu já tenho. Academia em concurso, poesia, 12º, 24 e 25. O tema é importante. Versos de Camões. Ninguém responde, o mar de longe bate, move-se brandamente o arvoredo, leva-lhe o vento a voz, que ao vento deita. Então, um tema bonito, tem muito assunto para pesquisar, então cada um faz o seu trabalho e manda para a academia na caixa postal. Então, Aerosclube de São Vicente promove agora dia 8 de dezembro o seu tradicional almoço de Natal também, com muitos prêmios, brindes, Papai Noel para receber as crianças, comidas típicas de Natal e muitas frutas, né? Informações pelo telefone 13-99142-7397. Reserve logo o seu convite, que está muito concorrido. Já é esse fim de semana, então tem que falar até amanhã com a Mônica nesse telefone 99142-7397. Valor do convite R$90 por pessoa, bem razoável pelo que se vai oferecer. É um evento bonito, bebidas à parte, cada um paga a sua bebida na hora lá. E a pessoa confirmando e reservando pode mandar o pagamento antecipado por Pix ou até pagar na hora lá, mas desde que confirme que vai mesmo, entendeu? Depois, no mesmo dia, Aerosclube de Lisboa
nosso clube associado em Lisboa promove, também dia 8, seu almoço de Natal, na sede da Associação dos Pilotos de Linha Aérea, com saco de Pai Natal, como eles chamam o Papai Noel, Papai Natal, música para dançar, troca de presente e o concurso Trazer Amigos. Então quem apresentar um amigo, um conhecido, vai ganhar um brinde extra, com certeza. Será muito animado, eles sempre mandam fotos dos eventos depois. Também dia 13, a Academia de Letras de Itanhaém promove sua festiva de posse de novos associados no Gabinete de Leitura José Rosendo, na rua Carlos Botelho, 149, Itanhaém. Palestra do nosso companheirista Edson Santana do Carmo, ativista cultural, participa de várias entidades, então vai fazer uma palestra nesse dia, que ele vai fazer parte também da Academia de Letras de Itanhaém. Eros Clube de Santos realiza uma reunião de diretoria nesse dia 13 de dezembro, às 19 horas, na rua Barão de Paranapiacaba, 233, quinto andar. É uma reunião de diretoria e preparatória para a Assembleia Geral de Eleições, no final de janeiro. Isto dos nossos projetos culturais para 2025. Então é importante que o pessoal que é associado do Eros Clube de Santos participe dessa reunião de diretoria, que ainda não é uma assembleia, é uma prévia do que vamos fazer para janeiro. Que a Assembleia de Eleição é sempre no final de janeiro de cada ano. Nesse mesmo dia, o Clube Tricanas de Coimbra, da comunidade, realiza uma Assembleia Geral para a eleição de nova diretoria, dia 13 de dezembro, um pouco mais tarde, 20 e 30 horas, no mesmo endereço, Rua Barão de Paranapiacaba, 233, quinto andar. Nova diretoria e conselho. Eros Clube de Caraí, de Niterói, está organizando uma campanha de doação de livros infantis para crianças de 6 a 12 anos. Se o livro se estiver perfeito, mesmo sendo usado, pode trazer magia e imaginação para as crianças de sua vida. O livro pode ser novos ou usados, desde que esteja em boas condições. Estão procurando por livros que inspirem a criatividade, a curiosidade e o amor pela leitura. É isso que todos devemos incentivar. Se você tiver um livro que possa doar, favor entrar em contato e assim junto fazer com que o Natal um pouco mais mágico para essas crianças. Contatos pelo telefone 21 96449 1912, lá de Niterói. Como digo sempre e reitero, este programa tem o objetivo de levar conhecimento do que somos e o que representamos. Deve ser um canal de divulgação e conhecimento de todos. Então vamos conhecer e divulgar mais o que é o Eros Clube. Hoje, como documento histórico elista, vou apresentar mais uma parte do livrinho da 10ª convenção, este aqui que eu já mostrei antes, né? Que foi em Fortaleza em outubro de 75, onde teve muita participação e atividades culturais, defesa da língua portuguesa, conforme vou citar um trecho. Então, desse livrinho aqui, eu selecionei um artigo, que eu vou ler agora, que é pequenininho, uma página. É o discurso de encerramento proferido por Paulo de Tarso Monte Serra, na 10ª convenção. Pelo que eu li aqui, esse senhor aqui era de Curitiba, que foi um dos primeiros clubes fundados no nosso movimento, né? Como eu já falei, primeiro foi Santos, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e depois Lisboa, né? O quinto foi Lisboa, quando passou a ser Eros Internacional. Então diz assim: senhores componentes da mesa, minhas senhoras, amigos elistas, Eduardo Dias Coelho, com sua sensibilidade característica, ao designar Eros Clube de Curitiba para saudar e agradecer os companheiros de Fortaleza, o espetáculo de fraternidade no qual se constitui esta 10ª Convenção Internacional do Eros Clube. Por certo, imaginou que o mais distante haveria de abarcar todos os outros localizados nos espaços intermediários. E como estamos num ponto avançado do território brasileiro, na direção da Europa e da África, lá Fortaleza, bem ao norte do Brasil, né? Atribuo-me efetivamente o direito de falar em nome dos companheiros que circunstâncias bem conhecidas impossibilitaram de compartilhar conosco desse encontro memorável. Suas presenças subjetivas, no entanto, foram marcantes em nossos trabalhos e proposições, o que supomos nos autoriza o arroubo amistoso
de também representá-los neste momento. Então ele está falando por quem está participando e por quem não participou e mandou mensagem. Devemos sem dúvida endereçar nossos aplausos e agradecimentos a uma cidade e a um clube. Desejamos simbolizar a primeira das figuras de alguns dos seus ilustres membros que marcaram nosso coração pela hospitalidade e nosso entendimento pelas mais construtivas mensagens de participação e enriquecimento dos ideais elistas. Muito bonito, né? São eles: o coronel José Adalto Bezerra, governador do estado do Ceará; Evandro Alves de Moura, prefeito municipal de Fortaleza; Nilson Holanda, presidente do Banco do Nordeste do Brasil. Como eu digo, sempre que a gente faz um evento numa cidade, como fizemos em Londrina, Mandaguari e Maringá, a gente sempre convida o presidente e o presidente da Câmara e o prefeito, né? Em Londrina, apesar de confirmado, nem o presidente da Câmara nem o prefeito foram. Em Mandaguari estava lá o presidente da Câmara e a prefeita. Muito boa, a prefeita, já falei na outra reunião, a participação dela foi muito bonita, um lugar bem agradável. A prefeitura apoiou o evento em tudo que precisou, som e tal, local, uma placa que foi colocada lá fora, adesivo ao evento. Em Maringá, só estava o vice-prefeito, que inclusive é do Elos Clube de lá, é o presidente do Elos Clube de Maringá, mas outras pessoas não tiveram de autoridade. Então sempre é bom a participação dessas autoridades para que conheçam o que é o Elos Clube. Inclusive agora, dia 20, dia da consciência, esteve aqui em São Paulo o primeiro-ministro de Portugal, né? Então, na última hora, o consulado convocou algumas pessoas, o nosso presidente do Elos de São Vicente e o vice-presidente também estiveram lá em São Paulo. O presidente do Elos de Santos levou uma camiseta da Portuguesa Santista para o primeiro-ministro de Portugal, aquela camisa colorida e tal, muito bonita. Mas eu não fui, porque eu nem soube do evento, nem me convidaram nem falaram nada. Talvez tivesse ido, né? Mas quando vem autoridades assim do exterior, é sempre bom eles levarem alguma mensagem, alguma informação do que é o Elos Clube, que lá em Portugal tem Elos Clube em 4, 5 lugares, né? Mas talvez o primeiro-ministro nunca tenha ouvido falar, né? O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, conhece, que o pai dele foi inclusive presidente, conhece, ele já veio aqui em São Paulo, participou da convenção de 2019 lá. Então Marcelo Rebelo, presidente, conhece o que é o Elos Clube, ele é ilista também, mas o primeiro-ministro não. Infelizmente falhou essa parte da gente poder levar. Talvez, se eu tivesse ido, teria levado a cartilha disso, né? Que eu já mostrei aqui. Teria levado a nossa cartilha. E essa cartilha de Elos de Santos resume bem tudo que é o Elos Clube. Não é uma cartilha específica do clube, é de todo o movimento. Então, isso aqui, faltou alguém se lembrar de levar isso lá para o primeiro-ministro, para ele conhecer, com as bandeirinhas aqui atrás também. Aproveitando, falando disso, eu já falei outro dia, quem quiser imprimir esse livrinho aqui, é só arrumar 4 patrocinadores, 2 para cá e 2 já para o final, né? 4 patrocinadores, isso aqui sai de graça, entendeu? Então, 4 meia contracapas, então dá para mandar imprimir esse livrinho para o clube que se interessar. Voltando aqui ao texto, o Elos Clube de Fortaleza simbolizamos na figura do seu fundador, Alípio Ferreira da Costa, e Osmundo Pontes, presidente de honra, Alcimo Cavalcante de Aguiar, presidente, Armando da Silva Martins, coordenador e secretário-geral, Wilson Silva, conselheiro do Elos Internacional Norte/Nordeste. Então, o Elos Internacional tinha lá um representante, que era um coordenador, representava o Elos Internacional lá no Norte e Nordeste todo. E Cesário Martins, tesoureiro-geral do Elos Clube de Fortaleza. No mundo caracterizado pela hostilidade, pela violência, quando não pela indiferença, é uma obra notável construir a alegria e o desejo de ampliar a dedicação às causas elistas em mais de uma centena de corações vibrantes de amor e sociabilidade. Sabemos bem o usufruído por nós nesses deliciosos dias, em toda a sequência de atrações e produtividade, deriva de ingentes esforços
dos nossos dedicados amigos através de muitos meses de planejamento e preparação. Realmente a convenção é um evento que demanda mais de 6 meses de preparação. Eu já tenho até uma minuta para me reunir com o pessoal do Rio de Janeiro, de Niterói, aliás, que a próxima convenção será em Niterói. Então eu tenho que visitá-los um dia para marcar uma programação, porque o edital da convocação tem que sair até maio, que a convocação tem que sair 6 meses antes do evento. Se em outubro, até maio tem que estar todo mundo avisado. E nesse edital tem que já estar marcado local de abertura, local de jantar de gala, local das plenárias, né? Passeios turísticos, tem que estar tudo organizado para o evento seja bem organizado, entendeu? Então isso depende da comissão que vai ser formada lá em Niterói para organizar esses locais, né? Estudar também quanto vai ser a taxa de inscrição para o evento, porque isso é um custo pequeno, mas sempre tem um pouco, né? E tem custos que as pessoas podem pagar por conta própria, que nem almoços por adesão, que isso não entra na programação geral, mas pelo menos o jantar de gala é por conta da organização, né? A abertura também, o coquetel na abertura também por conta da organização. Então tudo isso tem que ser preparado 6 meses antes, né? Então espero que agora, para o começo do ano, a comissão lá de Niterói se organize, se reúna para a gente pensar nesses detalhes, né? Preparação. E é com especial alegria que agradecemos aos companheiros da terra dos valentes jangadeiros, porque o Paraná mantém com ela laços históricos e afetivos de profunda significação. Um dos maiores feitos paranaenses no conjunto da história pátria foi o Cerco da Lapa, no qual denodados patriotas araucarianos resistiram até a morte ao avanço revolucionário que ameaçava a nossa República nos seus primeiros anos de vida, pois entre eles estava um destemido cearense, José Amintas da Costa Barros, que morreu lutando heroicamente no dia 7 de fevereiro de 1894. Foi aquelas guerras regionais, né, que tinha no Brasil no século XIX. Então essa foi mais uma. Não podemos deixar de nos referir ao ilustre cearense Coronel Alfredo Severo, professor do Colégio Militar, autor de importantes obras e mestre de mestres paranaenses, que hoje lideram vários setores da nossa vida cultural. Mas não é só em nível de elite que Paraná e Ceará comungam da maneira mais simpática e profunda. No plano popular também vive em Curitiba há vários anos um cearense que se tornou o mais autêntico porta-voz da alma do povo do Paraná, através de suas vibrantes poesias que publica diariamente num dos mais importantes jornais do nosso estado. Liberalino Esteves, no início deste ano, publicou o seu primeiro livro em uma coletânea desses trabalhos intitulados Populiras. Nome diferente. A edição de 10.000 exemplares esgotou-se em poucos dias, tal o interesse despertado por esse artista que retrata de maneira magistral os sentimentos da massa e os pensadores mais refinados da inteligência paranaense. Eis aí porque podemos, apesar de estarmos em posições extremas, dentro do Brasil, né, nos unir como preconiza o novo símbolo do Eros Internacional, aprovado nesta 10ª convenção, no qual o círculo do Elo simboliza o encontro dos extremos através do amor que reforça e iguala nossos trabalhos comuns a favor do encontro do homem consigo mesmo, nestes tumultuados dias de agitação e desesperos. Já naquela época, 75, bom, estava na época militares ainda, né? 75. Com um abraço na pessoa de Alcindo Cavalcante de Aguiar, desejo expressar os agradecimentos dos elistas do mundo e de todos os clubes aqui representados, pelo primoroso planejamento e pela excelente organização desta 10ª convenção do Eros Internacional, que será um belo exemplo a estimular a estruturação dos nossos clubes conclaves, nossos futuros conclaves. E é por tudo isso que dizemos, obrigado Ceará, obrigado Eros Clube de Fortaleza. Então foi no encerramento, ele fez um discurso de encerramento da convenção, que espero que daqui para frente, nas próximas, a gente consiga também ter
não haverá atividade assim, né? Bom, texto da cartilha lista, já li toda, ia falar da página 15, mas eu já li isso aqui também. Também já falei dos patrocinadores da cartilha. Agora nós vamos ver uma frase do ex-presidente do Helios Clube de Praia Grande, o companheiro João Alberto Gomes, que todo dia publica um texto interessante para seus amigos no WhatsApp. Então vou ler uns dois aqui que ele mandou recentemente. Está aqui. João Alberto Gomes. O tempo tem uma forma maravilhosa de nos mostrar o que realmente importa. A vida tem a estranha mania de nos enlaçar, nos amarrar, nos confundir, e muitas vezes em pequenas coisas sem sentido, sem a devida importância. Que tenhamos o discernimento para questionar e analisar em que teia estamos. Entendo que a vida é como escola. Com alguns você tem física, com outros você tem química, e com outras pessoas você tem história. Não podemos esquecer que todas as grandes coisas são possíveis quando se dá o valor a um pequeno começo. Bela frase essa aqui. Depois uma outra. Vivemos em comunidade, falando na nossa comunidade, porque precisamos uns dos outros. Realmente, as comunidades são por isso. Se cada um fosse autossuficiente e não precisasse de nada do próximo, viveríamos isolados. Uma coisa é certa, não sabemos como será o dia de amanhã. Hoje pode achar que está tudo bem e que não vai precisar de ninguém, mas isso pode mudar. O egocentrismo é realmente uma praga que nos assola. Vemos muitas pessoas que acham que são o centro do universo, que tudo deve girar ao seu redor. Esse tipo de pessoa nunca irá muito longe. Ela pode fechar os olhos para a humanidade por um tempo, mas algum dia a realidade bate à sua porta. Então, legal também. Agora a última, pequenininha. Eu gosto de quem facilita as coisas, de quem aponta caminhos ao invés de propor emboscadas. Eu sou feliz ao lado de pessoas que vivem sem códigos, que estão disponíveis sem exigir que você decifre nada. O que me faz feliz é leve e mesmo que o tempo leve, continua dentro de mim. Eu quero andar de mãos dadas com quem sabe que entrelaçar os dedos é mais do que um simples ato que mantém as mãos unidas. É uma forma de trocar energia, de dizer, você não se enganou, eu estou aqui, porque por mais que os obstáculos nos desafiem, o que realmente permanece costuma vir de quem não tem medo de ficar. Acredite, nosso maior erro é querer tirar da mente aquilo que não sai do nosso coração. Muito legal também. Parabéns ao João Alberto, que livrou o nosso programa pelas suas mensagens. Muito interessante, eu compartilho com algumas pessoas também. Uma coisa que eu escutei hoje no rádio, sobre cultura. Todos sabem que o nosso Helios Clube defende a língua portuguesa, bem escrita e bem falada. Ouvi no rádio ontem um anúncio de uma plataforma educacional que oferece para os jovens e para as prefeituras patrocinadas, no caso eu vi que era para Rondônia, na cidade de Rondônia, onde o curso é falar e escrever em inglês mais fácil. Quer dizer, mal sabem o português, mal têm preparo português e querem aprender inglês, né? Português mal estudado nas escolas. E ao final a professora de português citou, caso alguém queira, entre em contato. Esse queira aqui não está muito certo. O errado seria, caso alguém, se alguém quiser, entre em contato, né? O queira não caiu bem. Para uma professora de português que quer mais ensinar inglês para facilitar a ida dos jovens bem formados para o exterior. Quer dizer, isso aqui realmente só estimula isso, né? Porque aí pode ser viagem, turismo e tal, mas muita gente, pela dificuldade de trabalho aqui, foge para o exterior, ou até trabalha pelo exterior também, né? Aí eu falo assim, será que alguém ainda estuda verbos, adjetivos, substantivos, pronomes, atenuação, conjugações e locuções verbais,
e adverbiais, predicados, crase, símbolos gráficos, o que significam? Interrogação. Tem gente que não sabe o que significa isso, né? Só estão preocupados com a linguagem neutra de gênero, erro crasso para avacalhar com a nossa língua. Isso é um desabafo, entendeu? Bom, agora vamos em frente. Salmo do dia. O salmo do dia 5 de dezembro é o 117. Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. A primeira leitura do dia 5 de dezembro também se celebra a memória de São Sabás, um abade que se tornou monge ainda jovem. Aproveitando o momento, que é a parte do salmo, eu vou ler um texto da antiguidade que tinha um bispo de Braga chamado São Frutuoso. Eu não sei se era meu parente muito longe, mas não é igual, né? Então, hoje, inclusive quinta-feira, é a primeira semana do Advento. Em Portugal, memória dos santos Martinho de Dume, Frutuoso e Geraldo, bispos de Braga, em Portugal. Martinho de Dume, bispo, oriundo da Panônia, na atual Hungria, homem de grande erudição, ocupou a sede episcopal de Dume e depois a de Braga. Graças a seu zelo apostólico e a sua pregação, os suevos abandonaram a heresia ariana e abraçaram a fé católica. Empenhou-se com ardor na erradicação dos costumes da idolatria, inclusive linguísticos, como na designação cristã dos dias da semana. E escreveu importantes opúsculos, nomeadamente de orientação moral, catequética, pastoral e de vida monástica. Com sua virtude e sabedoria de Santo Isidoro de Sevilha, a igreja floresceu na Galécia. O que ele fala aqui do dia da semana é que vocês percebem que em espanhol e inglês os dias de semana são nome de pagãos, né? Tuesday, Sunday e tal, é dia do sol, dia da lua, dia não sei o que, né? Aí teve um bispo que propôs isso, tirar esses nomes pagãos e pôr dia de feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, sábado e domingo, né? E somente Portugal assumiu isso, somente Portugal concordou com essa mudança por ter de semana dessa forma que temos hoje. A Inglaterra e os países espanhóis não aceitaram, continuou com o nome dos santos pagãos lá, entendeu? Então isso é uma curiosidade, né? Agora o São Frutuoso, bispo, mais ou menos 665 que ele foi bispo, descendente de nova família visigótica, depois de ter sido monge e fundador dos cenóbios, foi eleito bispo de Dume e finalmente nomeado bispo metropolitano de Braga pelos padres do 10º Concílio de Toledo, governando simultaneamente com suma prudência esta igreja e os seus mosteiros. Sua santidade e labor apostólico estenderam-se a toda a Península Ibérica. Eu já estive em Braga uma vez e entramos na igreja que tem o nome de todos esses bispos lá, e tem esse São Frutuoso, 600 e pouco, lá em cima colocado, né? Então comentei com alguém lá também, né? E meu sobrinho também é Frutuoso, da origem do meu pai, né? Depois, Geraldo, outro bispo, esse é mais recente, 1108. Natural da Gália, professor no mosteiro de Moissac, de onde passou para Toledo, depois foi eleito bispo de Braga também, onde exerceu grande atividade na reorganização da diocese, na promoção da vida monástica, na reforma litúrgica e pastoral, na reconstrução de igrejas, bem como na aplicação da disciplina eclesiástica. Então isso é uma curiosidade desses bispos, tudo relativo à primeira semana do Advento, que cada semana antes do Natal tem comemorado o Advento, que é uma preparação para o fim do ano, para o Natal. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta semana do Advento, né? Então, que eu já falei. Também eu tenho aqui um modelo de ficha. Quem quiser se associar, participar do Hélio Clube de Santos, me pede que eu mande essa ficha aqui para preencher os dados, CPF, RG, endereço, profissão e tal. E como vai ter a reunião de diretoria agora dia 13, a gente pode apresentar essa lista, né, essa ficha, né? E depois quem quiser participar, participa dos eventos do Hélio Clube de Santos, das atividades culturais, das reuniões e tal, dos encontros. A nova diretoria ano que vem deve ter mais atividades do que teve este ano, entendeu?
e é uma atividade bonita de se participar. Quem for de Santos e está vendo esse vídeo, quiser participar, tudo bem. Inclusive esse Aeroclube de Santos, em 2011, parece, o presidente que estava lá faleceu, o Jorge do Vale, né? E na época ninguém quis assumir. Eu era governador distrital, então eu assumi como presidente, provisoriamente, até convocar a Assembleia, né? E aí, uns 6 meses depois, convoquei uma Assembleia, acho que fiquei de presidente 1 ano, depois entrou um senhor, depois outro e tal, depois um senhor que já faleceu, depois entraram 2 rapazes, não, os rapazes foram antes de mim. Então, o clube, como é o Célula Mater, é um clube que não pode morrer de jeito nenhum, porque ele é o mãe de todos, né? Ele foi o primeiro e não pode, de repente, ficar sem desaparecido. Então, organizei, registrei atas que estavam atrasadas, diretoria, entrei com uma ação no Fórum de Santos para a nomeação de um administrador provisório, para convocar uma assembleia. Inclusive, quem foi administrador foi o Jorginho do Vale, o filho do presidente anterior que morreu, né? Ele me deu a procuração, fiz a ação. Então, né, nessa situação, quando um presidente é eleito, por exemplo, por 3 anos, né, aí vence os 3 anos e ele não marca uma reunião de eleição da nova diretoria, não, 3 anos é muito, geralmente é 2 ou até 1 ano só. Então, quando o presidente que está eleito não convoca uma assembleia de eleição do seu sucessor, aquilo se perde tudo. Então, todo o registro não vale mais nada, entendeu? Inclusive cancela a CNPJ, cancela a conta em banco se tiver, fica tudo perdido, né? Então, e aí o presidente anterior, como venceu o prazo dele, ele mesmo não pode convocar nova assembleia, porque já não é mais presidente, venceu o mandato, não é mais presidente de coisa nenhuma. Então, o que tem que ser feito? Fiz agora com outra entidade também assim. A gente tem que pegar uma procuração de um dos antigos sócios, entrar com ação no fórum, Santos, já fiz 2 vezes, fiz em São Vicente, não fiz na praia nenhuma, e o juiz nomeia uma pessoa daqueles antigos que está disponível como administrador provisório. E esse administrador tem o poder de convocar uma assembleia, né? E nessa assembleia daí para frente é que assume nova diretoria. Então, o administrador provisório não manda mais nada, só até a reunião. Na reunião elege o presidente, secretário, vice-tesoureiro, conselho fiscal, registra essa ata no cartório e começa uma vida nova daí para frente. Então, isso acontece com muitas entidades que deixam vencer os mandatos. Então, o pessoal que participa de entidade tem que ter cuidado com isso, né? De procurar não deixar acontecer, porque depois, para regularizar, é um trabalho muito maior, né? Muito mais complicado. Então, e aí, depois dessa primeira reunião de diretoria, pode ser que tenha outra assembleia para, por exemplo, reformar estatutos, que tem estatuto que é um monte de coisa que desnecessária. Depois do novo Código Civil, as entidades culturais e associativas tem que ter uma coisa mais enxuta. Antigamente, quem tinha conselho deliberativo com 30 sócios, com conselho disso, conselho daquilo, não precisa tanta coisa. Pode funcionar como uma diretoria enxuta, como a gente faz nos clubes, né? Mas isso é um detalhe que eu estou alertando para quem participa de entidades culturais saber como é que funciona isso. Eu não falei ainda aqui da convenção de Teresópolis. Então eu tenho aqui a ata, na apresentação passada eu falei da abertura. Falei da abertura, apresentação das bandeiras, dos banners e tal. Solidária que foi às 20 horas lá num hotel lá em Teresópolis, né? Os convencionais que chegaram. E depois entoados os hinos do Brasil, de Portugal e do Eros Clube. Aí depois, em seguida foi dada a palavra aos componentes da mesa e autoridades presentes. Então, na abertura, é montada uma mesa comprida, todo mundo põe as bandeiras dos seus clubes assim na frente, com o logo voltado para frente, né? E nessa mesa principal são as autoridades principais. O presidente nacional, o presidente do clube local, né? Os governadores distritais, outras autoridades elistas que estejam presentes, ex-presidente também. Então é formada uma mesa com 8, 10 pessoas, né? Então em seguida foi dada a palavra aos componentes da mesa e autoridades presentes. Dr. Ramiro Alves da Rocha Cruz, vice-presidente nacional, saudou os presentes, ressaltando a importância deste momento para o movimento dirista. Ramiro já foi presidente em 2015 até 2017.
Ele é de São Paulo, era do Elos Clube Essa de Queiroz, depois passou a ser do Elos Clube São Paulo Sul, mas agora ele está meio afastado por um problema, mas acho que ele vai voltar logo, porque ele gosta muito do movimento. Em seguida foi dada a palavra à companheira Maria Inês Botelho, ex-presidente nacional, também já foi, e agora governadora do Distrito 4, professora aposentada, ativista cultural e escritora, que apresentou o relatório de atividade do Distrito e pediu a todos focarem nos objetivos do erismo, constante da Carta de Princípios Erista, lembrando que o erismo é um movimento cultural de congregação de valores humanos dispostos a defender e promover a boa compreensão entre os povos de todo o mundo. Isso está na Carta de Princípios, e a Marinês, que agora falei do Elos de Mandaguari, ela sempre participa, ela organiza, ela é muito cuidadosa com isso, né? Em seguida foi dada a palavra à companheira Matilde Jaime Conte Carone, governadora do Distrito 8, na época ela era governadora, agora é presidente, advogada e professora, apresentou o seu relatório de atividades do Distrito, visitas, novos associados do Elos Clube Niterói e a criação do grupo Elos Infanto Juvenil, com atividades e participação culturais. Então o Elos de Niterói tem esse grupo lá de jovens que participam, são convidados em todas as atividades culturais que o clube promove. A seguir, o companheiro Dr. Esdras de Oliveira e Silva, que é aqui da Praia Grande, médico, governador do Distrito 1, na época ele era aqui do 1, falou de sua recente nomeação pelos representantes dos clubes da Baixada Santista e vai procurar visitar todos e incentivar atividades sociais e culturais, né? Por fim, foi dada a palavra ao Dr. José Roberto Frutuoso, que enalteceu a ilustre presença de todos os presidentes e delegados de clubes neste momento importante, e que esta convenção foi sugerida por ele, por mim, nesta data, aproveitando os festejos dos 50 anos do Elos Clube de Teresópolis, cujo almoço de confederação será no dia seguinte. Lembrou o trabalho feito na parte jurídica da entidade, que eu estou falando agora há pouco, com a regularização de documentos, e que se coloca à disposição de todos para assessoria e organização contábil, administrativa e jurídica dos clubes, conforme já fez anteriormente para Elos de Santos, Elos de Praia Grande e São Vicente. Falei agora há pouco. Vai enviar posteriormente textos que ressaltam os ideais do movimento ilista para conhecimento de todos os companheiros. Sugeriu ainda que seja realizada uma convenção extraordinária para a atualização dos estatutos, que já se faz necessária. Vai elaborar um projeto para essa atualização, que será enviada a uma comissão especialmente formada para esse fim. Agradeceu a presença dos convencionais e se sente satisfeito por ter participado da organização deste encontro. Aqui a história foi o seguinte: nós fizemos a convenção em 2019 em Lisboa, né, quando lá foi eleito o Sidney Cardoso. Aí depois, em começo de 2020, veio a pandemia, aí parou tudo, né? E até 21 não tínhamos nada decidido onde é que ia ser a próxima convenção, porque geralmente a convenção é decidida na própria convenção anterior, mas dessa vez, com a pandemia, ficou tudo parado, ninguém sabia o que ia fazer. Aí vimos o convite do Elos Clube de Teresópolis, que iam fazer um almoço de confraternização no sábado, lá em Teresópolis, né, 50 anos que eles fizeram. Aí foi bom, já que eles vão fazer um evento, vamos levar a nossa convenção para lá. Aí preparamos tudo, fizemos editais, convocamos todo mundo e tal. Alugamos um ônibus aqui da nossa região, o ônibus foi quase cheio para lá, né? E realmente valeu a pena. Foi tudo meio no improviso, mas foi muito proveitosa a convenção, né? Inclusive eu vou ler depois pela apresentação de uma atriz aqui imitando a Imperatriz, né? E depois, na próxima apresentação aqui, na semana que vem, eu vou trazer um álbum que nós levamos daqui, um fotógrafo contratado por nós, e ele tirou várias fotos do evento, dos lugares que nós participamos. Fomos na Granja Comari da Seleção Brasileira, fomos em lugares históricos da cidade, muito bonito lá, né? E esse álbum, na semana que vem, eu vou trazer. Achei quem tem uma cópia para trazer, porque a minha eu não achei, né? Então vou apresentar para vocês o álbum com essas fotos. Então, ainda nessa reunião, eu estou falando aí, devido à pandemia, eu propus ainda reeleger a atual diretoria por novo mandato até 2023, tendo em vista o imprevisto da pandemia que comprometeu a realização de atividades elistas. Então, hoje eu vou falar só até aqui.
Aí propus a reeleição da antiga diretoria. Acho que só mudou alguns nomes do conselho, parece, gente que não era possível encontrar, que estavam lá, né? Mas a diretoria principal, o secretário, tesoureiro e presidente, vice-presidente, foi praticamente toda reeleita. E então esse pessoal foi eleito em 21 até 2023, que foi o ano passado, até a convenção de Londrina, Mandaguari e Maringá. Então na próxima semana eu vou ler essa parte aqui da eleição só, porque depois as falas. Com isso, o atual presidente poderá dar continuidade a algum trabalho iniciado. Como ninguém se manifestou, eu já joguei isso aqui. Ninguém foi contra, e sem manifestação de apoio manifestação de apoio para a continuidade da atual diretoria, foram indicados para a reeleição para o novo mandato até outubro de 23. Presidente Sidney Carlos da França, vice Ramiro Alves da Rocha Cruz, do São Paulo, secretário Silvio Luiz dos Anjos, do Praia Grande, tesoureira internacional Selma Cristina Dias da França, Clube Praia Grande, e para o Conselho Fiscal, indicados e serão apresentados na Assembleia de Eleições: Márcia Peçanha, do Clube de Niterói, Jefferson Rios Domingues, do Clube de Belo Horizonte, Noemi Anunciação Serra Augusto, Clube de Santos, Célula Mata, Gustavo Conde Verdura, Clube de São Vicente, Marinas Botelho, Clube Mandaguari, Celestino Augusto Alves Domingues, Clube de São Vicente, João Alberto Gomes da Silva, Clube de Praia Grande, Clarice Capuzzo Veloso, Clube de São Vicente, e Gilberto Greco, Clube de São Vicente, que serão confirmados na Assembleia de Eleições às 10 horas do dia 30 de outubro. A companheirista Maria Suzana Frutuoso, representante da Clube de São Vicente, continua como diretora do CDME, sem documentação e memorialista, e o José Roberto Frutuoso continua como presidente do Conselho Superior e assessor jurídico. Então, até isso aqui. Nas comissões continentais, Europa e América do Sul, tiveram seus cargos desertos. Se alguém quiser se apresentar para assumir, serão nomeados ad nutum. Então, os cargos de vice da Europa e da América do Sul são eleitos pelos clubes ou na convenção. Mas até, em anteriores não teve ninguém que se interessou, não deu certo e tal, então a diretoria internacional pode nomear essas pessoas para não ficar os cargos vazios, né? Depois, na próxima semana, eu vou falar das apresentações dos vários diretores que estavam lá, todo mundo se manifestou um pouquinho, né? Como é que está o nosso horário? 50. Então, tudo isso aqui para a próxima semana. Tá. Bom, então acho que é isso por hoje. No texto do São Frutuoso de Baixo eu falei. Bom, agradeço a todos que acompanharam o nosso programa. Quem não viu agora ao vivo pode ver depois nas plataformas. Agradeço a todos, comentem nossas atividades, se gostou do nosso conteúdo, curta, deixe seu gostei no Facebook e no YouTube, compartilhe e envie para seus amigos e parentes para fazer crescer o nosso movimento elista em todo o mundo e fortalecimento dos Elos Clubes. O movimento elista é o nome que a gente dá para a congregação de todos os clubes, o Elos Internacional também. Todas as semanas trarei novidades sobre o movimento elista e atividades culturais, como eu já falei antes, sempre tem alguma coisa nova para ser apresentada. Sobre estatutos também. Também sobre isso, essa semana passada eu estive lá em Santos, no primeiro cartório de registro de imóveis, lá no centro de Santos, em frente à Bolsa do Café, que levei uma documentação, xerox de ata e tal, autenticada, para acertar o nome do registro da sala, que a sala é própria lá. Então o registro está inscrito Elos Internacional da Comunidade Lusíada, e agora, pelo estatuto que foi reformado, que foi em 2022, também vou falar sobre esse estatuto. Agora é Federação Internacional Elos da Comunidade Lusíada. É Federação Internacional, tem gente que escreve ao contrário, Federação Elos Internacional, é Federação Internacional Elos, né? Gente que se confunde toda. E além do nome, corrigiu o CNPJ, que lá na matrícula da sala tinha um CNPJ estranho, que eu não sei de onde veio aquilo.
Aí levei o nosso CNPJ correto, atual, e o cartório vai atualizar, um serviço bem fácil. E, inclusive, quando eu tirar a certidão que consta esse registro novo, vou trazer aqui para mostrar para o pessoal. Então, nas próximas reuniões, falando novamente sobre documentos históricos, texto da carteira ilícita, estatuto e legislação ilícita, fundação de novos clubes, vou insistir mais nisso também depois, e novidades ilustres para participar. Convidados ilustres para participar. Não trouxe nenhum ainda, mas não vou trazer. Então, obrigado pela audiência, por acompanhar o nosso programa até aqui, né? E até uma próxima semana, neste mesmo horário, com as nossas cordiais saudações elistas, tá bom? Boa tarde, boa semana para todos.